O Eiras Digital recebe hoje António Marinho Pinto, ex-bastonário da Ordem dos Advogados e candidato ao Parlamento Europeu. É conhecido por afirmar com liberdade as suas convicções e por combater os lobbies do sistema. É com entrevistas de interesse público que o Eiras Digital se torna mais próximo de si. Penso que é de interesse público também o Eiras Digital tentar percepcionar um pouco da visão do Dr. Marinho Pinto face àquilo que é a governação atual. Uma governação má, justamente devido à cartelização e ao monopólio da vida política por parte dos partidos. Nós estamos como que condenados a esta maldição, praticamente desde o 25 de Abril. Ora é o PS, ora é o PSD, ora é o PS, ora é o PSD, ora é o PS, ora é o PSD. De vez em quando o CDS também lá vai meter a mão no pote, mas depois vai o PS, PSD, PS, PSD. Mas nisto há quase 40 anos. É a altura do povo português abrir os olhos e dizer, este modelo está mal. Está mal porque cada vez está pior. Cada vez há menos respeito pelos direitos das pessoas, cada vez há menos respeito pela vontade popular, cada vez há menos respeito pelos princípios salutares da democracia. E, portanto, em democracia o poder está no povo. O povo delega isso através do voto. É a altura do povo português mudar o seu sentido de voto. E punir, não votar nesses partidos, é uma forma de abstenção são um sinal. São um sinal. Mas a abstenção não é resultado porque não muda nada. Pelo contrário, degrada ainda mais. É preciso votar contra este estado de coisas. Votar em quem aparece com um discurso novo, a quem tem projetos novos, a quem vai buscar pessoas diferentes, a quem não está prisioneiro das clientelas que têm dominado o aparelho de Estado, que têm ocupado alternadamente o aparelho de Estado, os lugares públicos, o Estado e as instituições. Como é que avalia a situação da justiça em Portugal e do Estado de Direito? A justiça está muito mal. Os magistrados apropriaram-se da justiça e usam-na ao sabor da sua agenda de interesses corporativos. A justiça é um valor superior do Estado de Direito. Não pode ser utilizada a bel prazer por quem tem a função constitucional de a administrar. Quem tem contas a prestar à justiça deve ficar sob a alçada da lei e não nas mãos dos magistrados. E em Portugal as pessoas ficam completamente indefesos nas mãos dos magistrados. O que tem acontecido em Portugal, os exemplos, eu escrevi 2 livros a contar casos aberrantes do mau funcionamento da justiça. Não tiveram consequência nenhuma, porque a justiça absorve isso. Há uma conspiração generalizada de silêncio em torno das denúncias que se fazem sobre o mau funcionamento das instituições. E quando a justiça funciona mal, nada funciona bem, porque tudo se aproveita, todos os comportamentos desviantes, todas as pessoas com intuitos desviantes se aproveitam do mau funcionamento da justiça. Não funciona bem o sistema político, não funciona bem o sistema económico. Enfim, é escandaloso a forma como se rouba dinheiro em Portugal, como se roubam recursos públicos, como se apropriam indevidamente de recursos públicos sem quaisquer consequências no poder político, no poder económico. O Dr. Marinho Pinto é conhecido por denunciar um conjunto de promiscuidades que têm vindo a aumentar no sistema, principalmente a promiscuidade entre o mundo político e o mundo da justiça. É verdade, é verdade. Tem-lhe custado alguns incómodos? Eu não gosto de falar disso, eu pago o preço por ser livre em Portugal. Pago um preço muito elevado. Não gosto de armar em vítima, não gosto de exibir as feridas que me fazem. Não, eu gosto de continuar com a mesma força e com a mesma determinação que me levaram a denunciar determinado tipo de situações, a continuar a fazê-lo e continuarei a fazê-lo, custo o que custar, doa a quem doer. Eu acredito que um dia a justiça há de funcionar de acordo com os seus objetivos constitucionais. Acredito que um dia o sistema político há de funcionar de acordo com os seus objetivos constitucionais. Acredito que a economia há de funcionar de acordo com princípios salutares, de acordo com objetivos salutares e não de acordo com os verdadeiros assaltos que se fazem em Portugal. Há bancos
onde pessoas ligadas roubaram milhares de milhões de euros e estão aí a gozar impunemente, eu quase diria a gozar obscenamente, as delícias desses roubos. Há bancos onde o Estado mete dinheiro dos contribuintes que pagam pensões de reforma de mais de 170 mil euros por mês a alguns dos seus administradores. 170 mil euros, 40 mil euros, dezenas de milhares de euros de reforma, e o Estado está a meter dinheiro nesses bancos. Eu pergunto, por que é que o Estado não mete esse dinheiro em empresas que geram empregos e são bem geridas? Portanto, há aqui uma promiscuidade muito grande, não só entre a justiça e o poder político, mas entre a política e a economia, e até entre a economia e a justiça. Mas, sobretudo, entre a justiça e a política, porque há como que uma politização da justiça e uma judicialização da política. Isto é terrível para o Estado de Direito. É uma facada terrível nos valores do Estado de Direito democrático. É conhecida e pública a relação complexa entre o Dr. Marinho Pinto e a atual Ministra da Justiça, Paula Teixeira da Cruz. Como vê as atuais reformas do atual Governo na área da Justiça? Se deixassem essa senhora fazer o que quer, Portugal regrediria séculos. Voltaria à época do pior obscurantismo da nossa história. Veja que as grandes reformas que ela anunciou aí com sonoras trombetas, ela e os seus propagandistas na comunicação social e nas redes sociais, foram chumbadas no Tribunal Constitucional. Há regras na justiça. Há regras, algumas das quais constituem avanços civilizacionais. Morreu muita gente a lutar por se conseguirem implantar determinados princípios. Não é agora uma senhora amargurada com a vida, cheia de ódios dentro dela contra dezenas de agentes políticos e não só, que vai fazer regredir o país para as épocas mais negras do obscurantismo que caracterizou a nossa história. Não, senhor. As reformas dela, a maioria delas são condenadas ao fracasso, ao caixote do lixo da história, porque não tem suporte na sociedade portuguesa. Ela tem suporte neste governo, porque este governo interessa-lhe ter uma ministra destas a despertar os sentimentos populistas mais primários na sociedade portuguesa. Interessa-lhe ter uma pessoa que desperta o fundamentalismo justiceiro mais selvagem na sociedade portuguesa. É uma pessoa, parece que faz algumas das leis nas redações de alguns tabloides, como o Correio da Manhã ou o Jornal Sol. Faz algumas das leis acicatando os temores mais improváveis das pessoas, alimentando ódios, muitas vezes contra o vazio. Ela legisla ao sabor de situações concretas, que é a pior coisa a partir da qual se deve legislar. A norma, a lei, deve ser abstrata, deve ser geral e deve ser objetiva e não deve ser subjetiva, casuística e concreta, como ela quer fazer para casos concretos. Quando se faz uma lei tendo em vista casos concretos, é seguramente uma lei má, é uma lei que leva à perseguição, que leva sobretudo àquilo que se quis abolir, que é a perseguição consciente de inocentes. Ela está a fazer isso. Eu vi há dias uma peça magnífica de um grupo de teatro chamado Fatias de Cá sobre Thomas More, um homem que foi executado pelo Henrique VIII, porque o Henrique VIII, o Cromwell, quem julgou, entendeu que o seu silêncio significava uma traição ao rei. E ele dizia, o argumento, não, o meu silêncio é só tenho silêncio, não tomo nenhuma posição, nunca fiz ou disse nada contra o rei. Mas se não o apoias, estás contra ele. Não, se não o apoio, não o apoio, mas não estou contra ele. E foi executado por isso. Esta Ministra da Justiça recuperou isso e queria também condenar pessoas que ficassem caladas em tribunal. Queria recuperar os paradigmas mais negros do obscurantismo na história da humanidade. O Dr. Marinho Pinto faz um conjunto de acusações à Ministra da Justiça. Estão documentadas das reformas dela. E refere situações de perseguição política e de justiça fora daquilo que são os trâmites que devem ser seguidos. Como jornal
do Conselho de Oeiras, gostávamos de lhe perguntar se considera que o caso Isaltino Moraes é um caso de perseguição política. Parece que a Ministra da Justiça tinha uma avança de muitos milhares de euros numa antiga Universidade Atlântica e que o Dr. Isaltino de Moraes pôs termo a isso e desde então parece ficar inimigos figadais, ela, ele, o Dr. Luís Marques Mendes, etc. Eu não posso dizer que haja aí perseguição política, porque acho que a Ministra da Justiça não dá ordens aos tribunais, aos juízes, aos procuradores, etc. Mas pronunciou-se inúmeras vezes. Mas agora o que eu lhe digo é o seguinte: eu sou advogado há 30 anos e já antes de ser advogado acompanhava as questões da justiça. Não conheço nenhum caso em que uma pessoa acusada ou condenada por um crime económico, não é um crime que tenha vítimas, um crime contra pessoas que tenha vítimas, uma tentativa de homicídio, ofensas corporais, não, um crime económico, fraude fiscal, condenado a uma pena de 2 anos de prisão efetiva, tenha de cumprir essa pena até ao fim, não conheço nenhum caso. E, portanto, há sinais objetivos claros de que este processo não foi um processo isento, de que este processo não é um processo, não há imparcialidade na condenação e na manutenção em prisão do Dr. Isaltino Moraes, até porque eu sei que ele já pediu uma saída precária e foi-lhe negada contra o parecer do Conselho Técnico, por unanimidade. Pediu a liberdade condicional no prazo que a lei prevê que qualquer Todos os juiz pareceres possa eram pedir. positivos. Todos os pareceres são positivos, menos o juiz. E, portanto, há aqui qualquer coisa errada neste processo e que o sistema judicial tem que responder. É o que eu lhe dizia anteriormente. Uma pessoa que tem contas a prestar à justiça não pode ficar nas mãos do juiz, tem que ficar sob a alçada da lei. E a lei é geral, abstrata e objetiva. E não pode ficar nas mãos do juiz, porque isso é o regresso aos períodos mais ditatoriais, mais obscurantistas da nossa história. O juiz faz o que quer e o que lhe apetece. E tem que justificar e tem que fundamentar. Não é porque gosta ou que não gosta que vai tomar esta decisão. Tem que tomar essa decisão com fundamentos explícitos e objetivos, fundamentos de direito e fundamentos de facto. E não porque acha que deve ser assim ou que deve ser o contrário. E aqui, no caso de Isaltino Moraes, é chocante a falta de isenção, os sinais de falta de isenção que este processo está a dar e que a situação dele na cadeia está a dar. Ele foi condenado a 2 anos. Todos os presos todas as pessoas que eu conheci, todos os arguídos que eu conheci, condenados a 2 anos, porque a pena foi suspensa. E neste, não só não foi suspenso, como está a ser, inclusivamente, não a negar-lhe a saída precária, a negar-lhe a liberdade condicional, dentro dos prazos que a lei prevê que lhes possa ser atribuída. Tenho a dizer, é contra o facto de o Poder Judicial, o juiz, não deixar sequer gozar uma saída precária, contra o parecer por unanimidade do Conselho Técnico, que engloba os educadores, a inserção social, o diretor da prisão, etc., e não ter deixado sequer gozar uma saída precária ao fim deste tempo todo, quando a pena é de 2 anos. E o crime não é um crime assim tão grave como os tribunais estão a tentar querer fazer crer. O crime de fraude fiscal, devo dizer que conheço alguns juízes que nesse domínio não têm lições a dar, não têm legitimidade, alguns magistrados e juízes que não têm lições a dar em matéria de utilizar mecanismos para pagar menos impostos. Mecanismos muitas vezes não completamente corretos para pagar menos impostos. O Dr. Marinho Pinto também é conhecido por ajudar a clarificar um conjunto de situações complexas à opinião pública que muitas vezes não tem acesso a alguns mundos que lhes são vedados. Gostava de o questionar sobre quais é que são as suas expectativas e as suas aspirações em termos de construção democrática. O que é que acha que poderia realmente mudar e que está ao alcance do povo português? Há muita coisa que devia mudar, mas há regras base que deviam ser respeitadas por aqueles que têm hoje praticamente o monopólio da atividade política, que são os partidos políticos. Em primeiro lugar, respeito pela vontade popular. Há um princípio na nossa Constituição que é o princípio da plenitude da soberania popular. Toda a soberania reside no povo. E, portanto, o povo delega depois em representantes o exercício efetivo
dos vários poderes em que se decompõe a nossa soberania. Não há respeito pela vontade popular. Os partidos cartelizaram a vida política portuguesa, decidem entre eles os privilégios que gozam, os benefícios que se atribuem a si próprios, que monopolizam, impedem qualquer outra entidade de aceder ao espaço do debate político, reservam as eleições só para os partidos, e, portanto, isso está mal. Não há democracia sem partidos, mas a democracia não se esgota nos partidos. Há uma dimensão... Sendo que há uma asfixia partidária. Mais do que uma asfixia, há uma degenerescência do sistema político que deriva desse monopólio partidário. Os partidos são essenciais à democracia desde que cumpram as regras da democracia, mas não são suficientes. É necessário uma dimensão de participação. A democracia representativa não pode esgotar toda a vida política. Tem que haver uma outra dimensão, que é a democracia participativa. Os cidadãos têm direito a participar na res pública, têm direito a participar na vida pública, têm direito a candidatar-se aos órgãos de soberania sem que se lhes possa levantar os obstáculos que arbitrariamente lhes são levantados por estes partidos, incluindo a necessidade de inscrição no Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional exigir que os estatutos do partido estejam de acordo com as convicções dos juízes e não com as convicções de quem constitui o próprio partido. Portanto, há muita degenerescência da nossa vida política que deriva exclusivamente do partidarismo, da partidariedade, do monopólio que os partidos se reservaram a si próprios na vida política. Está mal e tem que mudar. E um dos objetivos que eu quero é justamente esse. O Dr. Marinho Pinto tem denunciado um conjunto de situações que levam à existência de uma justiça para pobres e outra para ricos. Considera que essa situação é clara e que existe realmente esse esforço, que os pobres não conseguem aceder? Visite uma cadeia e veja quem é que está preso. Ok? 1% dos presos são pessoas, e alguns deles mal, como até o caso do Dr. Isaltino Moraes, mas são pessoas pobres. Se você furtar um queijo ou um pó de arroz no supermercado, ou um chocolate, é capaz de ser julgado e vai condenado. E bem, porque não tem que furtar nada do supermercado. Mas se furtar milhões a um banco, fica aí, pode gastá-lo tranquilamente, porque a justiça quase que nem se aproxima de si. Sabe, há um drama na justiça portuguesa, nas leis portuguesas, que eu costumo denunciá-lo com esta imagem. As nossas leis, infelizmente, aqui em Portugal, são como as teias de aranha. Os fortes passam por elas, rompem-nas, destroem as teias e seguem adiante. Os fracos ficam enredados nela, prisioneiros nela, às vezes para o resto da vida. E não pode ser assim. As leis têm que ter a mesma textura, a mesma maleabilidade para todos. As leis têm que ser aplicadas a todos, com isenção, com objetividade, com imparcialidade. E não, criteriosamente, a ti aplico-te esta lei com este rigor, com esta inclemência, este aplico-te com esta obsequiosidade, com este favoritismo, com esta maleabilidade. Não pode ser assim. A justiça é cega justamente para não olhar às pessoas. Sabe que houve aqui um período em Portugal em que, e hoje vivemos um período que é de efeito contrário, que é assim, há determinados julgamentos ou determinados processos em que, se a pessoa for aquilo que se convencionou em chamar na linguagem justiceira, que predomina em certos setores, um poderoso, é condenado, quer seja culpado ou não. É logo condenado. O que acontece com o Dr. Isaltino, à volta dele, como que é um homem político, é um homem perigoso, poderoso, portanto, tem que estar ali até ao fim. É uma espécie de aquilo que na Bíblia, no paradigma judaico, que se chama o bode expiatório. Sacrificava-se um bode, um animal, para expiar os nossos pecados todos. E com essa injustiça, lavar a nossa consciência. Lavar a consciência de quem prende, de quem assim incumpre a lei e não realiza a justiça. A metáfora que utiliza para terminar a sua ideia poderá deixar alguns
espectadores assustados com o estado de coisas a que o nosso país chegou. Sim, não é caso para assustar ninguém, é caso para tomarmos consciência de que a degenerescência do nosso sistema judicial, do nosso sistema político e até do nosso sistema económico atingiu proporções que urge todos nos mobilizarmos para obstar a que isso continue. O que é que o motiva a candidatar-se a deputado do Parlamento Europeu? O motivo é o inconformismo perante a situação em que o país chegou, perante a cartelização da vida política portuguesa. Os partidos formaram um cartel que fazem o que lhes apetecem, põem e dispõem dos direitos do povo, põem e dispõem dos recursos do país, põem e dispõem de tudo o que é relevante em Portugal, e sem prestar contas devidamente ao povo português, que é onde reside o poder soberano. É o candidato ao Parlamento Europeu para ser uma voz diferente na política portuguesa, para ser uma voz diferente no Parlamento Europeu, para ser uma voz diferente numa instância internacional, o Parlamento Europeu, onde se decidem hoje, se aprovam hoje muitas das coisas mais importantes para Portugal. E Portugal não tem sido, com uma ou outra exceção pessoal e individual, Portugal não tem sido devidamente representado no Parlamento Europeu. Eu quero constituir também uma pedrada no charco da política